E gostaríamos de agradecer a senhora meritíssima juíza, doutora Dalma Coutinelli, pela sua oportunidade de aqui estar expressando a nossa defesa, a nossa tese referente ao nosso pleito. Vamos então para o segundo deputado, por favor. Quem vai apresentar nome? Boa noite a todos. Espera aí. Falarei o nome de todos os membros, para a senhora. Ah, obrigada. Então você vai falando com o nome muito que eu gostei, Ok. Rafael Lopes, representando o papel de advogado, juntamente com João Sandoval, com o papel de advogado assistente. Rafael Lopes e João Sandoval. João Sandoval. Os outros membros da equipe: Bruna Bittencourt, Ok. Bianca Nascimento, Caio Souza, Daniela Cardoso, Daniele Marcela, Marcela, Giovana Fernandes, Michele Macena agora. Michele o quê? Macena. É a mesma? É a irmã, é? Não, a outra que eu falei errado, a outra é Marcela. Essa é Macena. Michele Macena. Tauan Martinelli, parente da senhora. Tauan Martinelli. E Vanessa Luiz. Vanessa Luiz. Todo mundo aqui? Sim, todos presentes. Boa noite, 7h40, 19h40 até 19h55. 55. Ok. Pode começar. Por incrível que pareça, o deputado ao qual viemos representar tem como solução a mesma que o primeiro deputado, porém, seguindo um caminho totalmente oposto. Porque para nós, segundo o nosso deputado, nosso cliente, deixou de existir um governo legal. Por que deixou de existir um governo legal? Por que não é mais legalidade? Porque os princípios básicos da administração pública deixaram de ser respeitados. O artigo 37 da Constituição Federal não foi cumprido. Então, se não foi nenhum princípio, que será citado agora por meu colega João, por gentileza. O artigo 37, ele diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pronto. São 5 os princípios, citados inclusive como limpe. Como se para o governo ser legal, que ele seja limpo. Porque se ele não for limpo, ele deixa de ser legal. O princípio da legalidade deixou de ser cumprido quando leis que puniam retroativamente foram criadas. O princípio da impessoalidade deixou de ser cumprido quando você trata diferencialmente o seu partidário e o seu opositor. O princípio da moralidade deixou de ser cumprido quando, por meios ilícitos, você retira dos seus opositores os seus bens, as suas propriedades. O princípio da publicidade deixou de ser cumprido quando leis e regulamentos secretos foram criados. Secretos e a publicidade. E o princípio da eficiência deixou de ser cumprido quando o governo passou a tomar conta de todos os poderes, impedindo assim com que os poderes agissem com sua eficiência que é pré-definida. Além do desrespeito aos princípios citados anteriormente, alguns atos comuns a todos até hoje, e na época principalmente, que tem coisas que hoje deixaram de existir, como por exemplo, hoje você não precisa guardar ovos em pó porque temos acesso ao alimento, que não era a situação da época. Na época a escassez alimentar era muito grande, estávamos em crise
como a colega citou brilhantemente. Esses atos comuns passaram a ser crime. E esses crimes, por incrível que pareça, apesar de banais, eram punidos com pena capital, riscando mais uma parte do artigo 5º da Constituição. É isso, colega? O artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Como vocês viram que eu tinha citado anteriormente, dois foram mais gritantemente mostrados nessa pequena citação do artigo 5º, que foi o direito à propriedade, que deixou de ser livre, já que você é meu opositor, você não tem direito a nada. E o direito à vida, que por algo banal, como a perda de uma identidade, você poderia ser morto. O mais interessante é o seguinte, que na teoria pura do direito de Hans Kelsen, como foi citado aqui anteriormente também, há uma hierarquização vertical, onde a Constituição Federal está no topo. Se ela deixou de ser cumprida, não existe mais o Estado de Direito. Não está sendo mais respeitado nada. Se o topo foi tirado, não tem como haver uma cadeia. Então, deixou de existir o Estado de Direito. O mais interessante é que há uma alegação que dá nome até aos os que estão que serão julgados, baseado no que decidimos hoje, que as denúncias eram por inveja. Por inveja, simples inveja. Mas o que garante que era realmente por inveja? Como a citação que ouvimos hoje, onde não é apenas pelo depoimento da vítima que chegaremos à conclusão da resolução do caso. Então, se a vítima fala que ele denunciou por inveja, não quer dizer que foi por inveja. Como deixou de existir o Estado de Direito, voltamos ao justnaturalismo, ao Estado natural, onde leis e regras e princípios e normas ditas como imutáveis foram seguidas, como por exemplo, podemos citar a Bíblia. A Bíblia é uma regra que é anterior às leis escritas e que foi seguida por muito tempo, e como pode ter seguido por pessoas que nesse momento que viram deixar de existir o Estado de Direito, seguiram. Um exemplo, o colega vai citar. Na Bíblia Sagrada, no livro de Romanos 13, nos seus capítulos 1 e 2, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resistem à ordenação de Deus. Uma senhora, um exemplo, uma senhora, mãe de família muito religiosa, tem um vizinho, um vizinho que conhece há muito tempo, que independente de ser rival do filho ou não, que isso não pode ser provado, comete um crime, ela, por ser religiosa, poderá sim ter seguido a Bíblia. E poderá sim, embasada nisso, ter denunciado. Por que não? Ou quiçá aquele que era a favor dos camisas púrpura. Ele pode sim, para ser bem visto pelos seus partidários, mesmo sem ter nenhum degrau na cadeia dos camisas púrpura, ter denunciado. Então, por ser muito aberto esse leque, é impossível dizer que é por inveja. Segundo o princípio da isonomia, todos devem ser tratados por iguais, dependendo do ato que façam, sendo que serão julgados de acordo com a lei vigente. Não é isso? Se eu hoje decidir
que denunciar é crime. Estaria arriscando, perdão, o senhor disse hoje que denunciar não é crime, que perdoe todos aqueles que denunciem. Eu estaria arriscando na Constituição do Código Penal o artigo 339. Artigo 339 do Código Penal diz o seguinte: dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração e investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Esse artigo trata da denúncia caluniosa. Então, se eu perdoar a denúncia e for tratar isonomicamente, a denúncia caluniosa não é uma denúncia? Deixa de ser uma denúncia? A denúncia caluniosa não. É uma denúncia. Então, todo aquele que denunciar caluniosamente, que for mentiroso na forma de denunciar, vai ser perdoado. Ainda digo mais: se formos fazer uma lei que proíba, que puna o denunciante, se torna mais grave. Porque, vamos lá, é proibido denunciar com pena capital, como era na época da camisa branca. Mas o governo vincula nos meios de comunicação o disque-denúncia. Ou seja, o governo está se tornando partícipe de um crime. O governo está fazendo com que a população cometa um crime para ser morta. Tipo, ainda